Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7, o tema da mensagem é: existe uma bênção no permanecer. Repita comigo: existe uma bênção no permanecer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, Jesus falando isso aqui, e as minhas palavras estiverem em vós, atenção, pedirei tudo o que, e vos será o que? Eu sempre procurei entender este versículo, e por muitas vezes, eu vou ser sincero para você, eu questionei o que estava escrito aqui, porque aqui, o nosso querido João, ele reproduzindo uma fala de Jesus, ele deixou bem claro, que Deus faria tudo aquilo que nós pedíssemos. Mas aí, olha para o pastor, eu falava: Jesus, eu preciso disso, em nome do Senhor. Não acontecia. Uma vez eu falei até assim: mas por que está esse versículo escrito aí? Eu estou pedindo e nada acontece. Mas é porque eu não percebia no detalhe do versículo. Jesus, ele começou dizendo, ó, se vós estiverdes em mim. Ele continuou dizendo: e se as minhas palavras estiverem o quê? Esse estiver, tanto em cima quanto embaixo, ele dá um entendimento para a gente assim, que estiver é a mesma coisa que permanecer. Tem tradução que diz: se vós permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, é a mesma coisa. E aí eu entendi que para Jesus responder o que eu necessito, é necessário, meu irmão, eu permanecer. Aí você vai me perguntar assim: pastor, mas permanecer em quem? Você acha que Jesus permitiu um filho nascer do seu ventre, para quem é pai, quem é mãe aí? Você acha que Jesus permitiu por qualquer motivo? Você tem que permanecer como pai. Às vezes é permanecer como casado, às vezes é permanecer como empresário, às vezes é permanecer, não fica triste com o que o pastor vai falar não, mas como um dizimista. Aqui Jesus, ele foi seletivo, ele vai dar tudo que a gente pedir, desde que a gente o quê? Vai embora ou permaneça? E aí você começa agora a raciocinar, o porquê que tem coisas que não estão acontecendo. Muitas vezes, não é porque eu já estou falando isso aqui já tem uma semana, que eu estou provando o silêncio de Deus, igual tem igreja por aí que prega, que eu não sou contra, que às vezes Deus está me provando, não. Às vezes Deus, ele quer que eu permaneça naquilo que ele me levantou. E tem gente, infelizmente, que tem, meu irmão, feito o que o diabo quer. Ele não permanece naquilo que Deus chamou. Não estou jogando piada para ninguém, porque eu não conheço vocês ainda, tem pouco tempo aqui. Mas tem gente que o que Deus queria é que ele permanecesse como obreiro. E às vezes a pessoa não. E está vendo que algumas coisas não estão acontecendo. Por quê? Deus não pode fazer para mim, para você, para nós alguma coisa, se não existir em nós o que, igreja? Permanecer. E aí agora você raciocina o porquê que algumas coisas não estão acontecendo. Não é porque Deus, ele é seletivo, é porque nós não permanecemos. E lá em 1 de João, vamos lá, 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 28. Aqui o homem de Deus, ele deixa bem claro para nós a importância do permanecer. Então você está conseguindo compreender que Deus não quer que você abra mão daquilo que ele te colocou? Sim ou não, igreja? Ele quer que você o quê? Porque existe, meu irmão, uma bênção no permanecer. 1 de João, por favor, capítulo de número 2, versículo de número 28. E agora, filhinhos, o que, igreja? Vamos lá. E agora, filhinhos, o que? Para permanecer em quem? Nele. Para que quando ele se manifestar, isso aqui é importante entender. A manifestação de Jesus traz salvação ou não traz? Traz cura ou não traz? Traz libertação ou não traz? Traz portas abertas ou não traz? Mas ele só vai se manifestar se o filhinho o quê? E aí é que está a nossa mensagem. Será que nós estamos privando a manifestação de Jesus na nossa vida porque a gente não está permanecendo? Tem gente que quer abrir mão de tudo, irmão. Tem gente que só está esperando uma oportunidade, aliás. E não vou falar de outra coisa não, vou falar de casos que aconteceu na igreja. Eu fazia o culto das 17 horas na sede de São Paulo, lá junto com o pastor Jaime. Deus me deu essa oportunidade, essa honra. Vai escutando, irmão. E aí, eu notava sempre que o pastor daqui uns dias, ele vai habituar aqui, ele vai olhar e vai saber que o fulano já senta ali, né? Que o ciclano senta aqui, que o Bertano senta ali, que o Zezinho senta lá atrás, que a Mariazinha, a Tianinha senta aqui. O pastor já começa a localizar assim, né? E eu notei que sempre quando eu olhava para o lado esquerdo meu, que no caso é o seu direito, tinha uma irmãzinha ali, ela sempre orando assim, e orava, mandava o demônio embora. Passou um tempo, comecei a olhar, minha irmã não estava ali. E eu olhava assim, para ver se eu conseguia, não enxerguei a irmã. Falei: irmã, saiu da igreja.
E aí eu falei com Deus assim: Deus, me dá uma oportunidade de falar com essa irmãzinha, porque eu tenho que entender o porquê que ela saiu. Nunca mais eu a vi na igreja. E aí, não sei se você conhece São Paulo, ali perto da sede de São Paulo, tem uma das barões ali, que se chama Barão de Itapetininga. Não sei se você já viu ali, uma daquelas travessas ali, né? Eu bem indo fazer uma visita, passei por dentro, que tinha que pegar o ônibus lá no terminal, lá na frente. Quando eu encontro a irmãzinha. Falei: irmã, tudo bem? Como é que tá a vida? Pastor, só luta, pastor. Falei: mas como assim? Luta! L-U-T-A. Aí eu falei assim: mas como assim? Eu não estou vendo a senhora no culto, a senhora está... Não, pastor, sai da igreja. Aí eu falei: mas peraí, a senhora está enfrentando luta e a senhora saiu da igreja. Eu pensei que ela saiu da igreja porque a luta tirou, né? Porque ficou longe para ela ir. Mas não, sabe o que ela falou comigo, irmão? Eu saí da igreja porque o ar-condicionado da igreja é muito frio. Diante de Deus que está aqui entre eu e vocês. Falei: tá bom. Enquanto a senhora não voltar e permanecer naquilo que Deus não pode resolver nada para você. E aí você começa agora a entender, ó. Se Jesus ele se manifesta na vida daquele que permanece, eu vou sair fora? Não, eu vou o quê? Permanecer como casado, naquilo que Deus te colocou, como marido, como empresário, que empresariar é um dom. Como? Com todo respeito, obreiro. Não pode nem pensar em abrir mão disso aí, irmão. E tem gente que às vezes não é obreiro, não é membro, é pastor. O dá uma loucura no camarada, o camarada se acha dono do próprio nariz, já quer montar o ministério. Para com isso, irmão. Onde Deus nos colocou, se a gente quer ver a manifestação dele, eu tenho que o quê, igreja? Então hoje Deus vai se manifestar, porque nós vamos permanecer em nome de Jesus. E aí nós vamos para a parte agora de explicação. Você vai entender o porquê que tem gente que não é batizado do Espírito Santo. Você sabe por que não é batizado ainda? Porque a pessoa ela não quer. Vamos lá em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4. E aí agora nós vamos começar a entender como Deus ele trabalha na vida daquele que permanece. Tem que permanecer. Pastor, mas eu casei errado. Pergunta para mim: e aí? Chupa essa manga. Não separa não, amigo. A Bíblia fala que a mulher santa ela santifica o marido incrédulo e vice-versa. Agora é a hora de orar. Você teve a oportunidade de sair fora quando estava namorando, não quis. Apaixonou, né? Ficou beijando lá, e que o beijo aflora a carne, irmão. Aí você decide pela carne. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Vai namorar, não encosta não. Verdade? Você vai fazer coisa errada. A mesma coisa eu falo. Você quis formar, Deus permitiu você passar 4 anos na faculdade ou 5, para você hoje abrir mão da sua profissão? Eu estou falando como homem de Deus, permaneça naquilo que Deus te abençoou. Não abra mão não. E aí, olha o capítulo 1, versículo 4. Jesus antes de ir, ficou em torno de 40 dias depois de ressuscitar. Jesus reuniu os discípulos. Olha o que Jesus falou com os discípulos. E estando com eles, determinou-lhes, não foi um pedido, foi uma ordem, que não se ausentassem de onde? Mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim o quê? Jesus reuniu os discípulos, como nós estamos reunidos aqui. Jesus falou: olha, o que eu vou falar agora não é um pedido, é uma ordem. Permaneça aqui em Jerusalém. Se quiserem ver a manifestação minha, a manifestação do poder de Deus, permaneçam em Jerusalém. E os discípulos ouviram. Capítulo 2, versículo de número 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha que coisa linda, a Bíblia é toda cheia de concordância. Estavam todos concordemente onde? Espera aí. Jesus pediu para eles para eles saírem dali ou permanecer? Se permanecessem, iriam ver a manifestação do Pai, sim ou não? Eles foram embora ou permaneceram? Por que você troca de igreja, irmão? Você está pensando em... Tem gente que até me ouvindo aqui que não é nem mais da igreja da graça. Saiu, está aventurando para essas igrejas lá fora aí, não está arrumando nada na vida. Não arruma mesmo, irmão. Vou ser franco para você. É a mesma coisa, sair da igreja e ficar para o mundo. Você conhece algum desviado que está bem? Não existe nenhum, irmão. Porque só existe manifestação do poder de Deus na vida daquele que o quê? Vai embora ou permanece? Aí os discípulos, permaneceram no mesmo lugar. Versículo 2, por favor. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam o quê? Eles iam ser agora batizados por quem?
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. Só isso basta. Quem é que desceu e encheu todo mundo? Quem? Porque eles o que, igreja? Hoje desce o Espírito Santo sobre a nossa vida, nos enchendo e completando a nossa vida. Mas se não permanecer, não adianta nada. Isso aqui o pastor está falando como anjo da igreja. É permanecer naquilo que Deus te chamou. Você acha que Deus vai permitir você abrir uma empresa para sua empresa falir, rapaz? Deus nunca vai permitir isso. Se permitiu é porque Ele quer que você permaneça. Estava conversando com um empresário um dia desse atrás, aqui de Campinas, e ele contou para mim um pouco da história dele, eu entendi. Ele falou: pastor, eu consegui comprar ganhar praticamente, foi ganhar dessa parte da empresa, comprei, mas pelo preço foi barato. E pastor, começou a vir as lutas, mas em momento algum eu pensei em fechar a porta. Pastor, perseverei. Igreja, culto, olha para mim, dizimista. Porque tem gente que quando começa a passar aperto, a primeira parte que desconverte dele é o bolso. É tudo convertido, o olho, a boca, a língua, a mão ainda não é não, porque a mão, o bolso. Tem gente, irmão, que se colocar um sorrisal na mão dele assim, ele atravessa o oceano e o sorrisal não ferve. Porque minha mãe fala. Vou contar um caso rapidinho da minha mãe, posso contar? Vou mudar um pouco da mensagem só para contar. Falei da minha mãe, lembrei, deve estar vendo aí. Minha mãe era turrona, irmão. Só não pode permanecer turrão, brigão, briguento, tá? Isso aí não. Mas permanecer naquilo que Deus chamou. Minha mãe era tão turrona que um dia ela chegou na venda, lá não é comércio, não é supermercado, ela é venda na roça onde ela mora. Não é na venda do fulano de tal. Falou assim: fulano, tem remédio para matar rato aí? Aí falou: tem, quer que eu embrulhe para a senhora levar? Ela: não, vou trazer um rato aqui para você matar aqui. Mas deixa isso aí para lá. Você não tem que permanecer ignorante, mas esse... Minha mãe é só Jesus, irmão. Mas deixa para lá isso aí. Mas olha para o pastor. Aí ele falou para mim assim: pastor, em nenhum momento eu pensei em fechar a porta. Estou na luta, continuei fiel a Deus. Dizem, tem gente que quando começa a apertar, o bolso desconverte. Não estou pegando carona não, irmão. Vocês vieram semana passada aqui, ouvir o culto durante a semana, sabe que eu nem pego carona, porque senão vai passar a oferta. Nada disso, não é isso. Mas é porque Deus pede. E aí ele falou: pastor, não fechei a porta, continuei fiel ao Senhor. Vou te falar, pergunta para mim, quantos funcionários esse cara tem hoje? Pergunta, quantos, pastor? Mais de 1000 funcionários. Mas e se ele abre mão e joga fora? Não, ele permaneceu. Aqui os discípulos conseguiram provar o que muitos de nós ainda não provamos, que é ser cheio e inundado pelo Espírito Santo. Mas só consegue ser assim aquele que permanece. E aí nós vamos para uma parte que todo mundo aqui conhece. O Daniel foi tirado da cova de onde? Mas por que você acha que o Daniel foi tirado de lá? Vamos lá em Daniel capítulo 6, versículo de número 3. Tem que permanecer, irmãos. Negócio de sair, trocar de ministério. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor está na igreja da graça. Só grava aí a filmagem aí, velho. Estou falando como homem de Deus. Se um dia o Antônio Júnior montasse o ministério para ele estava desviado, irmão. Não vai não. Estou falando como homem de Deus. Se é aqui que Deus me colocou, é aqui que eu vou morrer. Vou viver o resto da minha vida. Vou casar os meus 5 filhos. Oh, aleluia. Vamos lá em Daniel capítulo 6, versículo de número 3. Irmão, a Bíblia não é escrita sem detalhe. Até uma vírgula que está na Bíblia é um entendimento. A Bíblia é fascinante. Vamos lá. Capítulo 6, versículo de número 3, por favor. Então, leia com o pastor. Então quem? Peraí. A Bíblia fala então quem? O mesmo quem? Se ele era o mesmo, ele mudou? Por que a Bíblia fala o mesmo? Já havia, meu irmão, se passado 4 reinos. 4 reis. O Daniel, ele não mudou. Não é porque mudou o rei que o Daniel vai mudar, irmão. Não é porque a sua condição mudou que você vai começar a pensar ser infiel. Não, o Daniel mudou reino, mudou rei, mudou de novo. E o Daniel, ele permaneceu o que, igreja? O mesmo. E aí a Bíblia fala, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito o que, igreja? E o rei pensava constituí-lo sobre todo o que? Olha para o pastor, mudou o rei, mas o Daniel mudou? Não. Muda governo, por que você muda? Muda de patrão, por que você muda? Isso aqui é sério, irmão. Às vezes muda de condição,
Às vezes o relacionamento mudou, hoje está um pouco mais frio. Por que você está pensando em mudar de mulher, trocar, olhar para outra? Toma muito cuidado, o Daniel permaneceu. Agora você já sabe por que ele vai ser tirado da cova dos leões, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá em versículo 17, por favor. Versículo 17, por favor. Então nós estamos conseguindo perceber que existe uma bênção no permanecer. Versículo 17, capítulo 6. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de quem? Eu vou te falar, a Bíblia fala que Deus vai fechar a boca de quem? Mas vai fechar, vai amarrar a mão? Alguém já viu como é que leão ataca aí? Ele ataca só com a boca? Ataca só com a boca? Ele coloca os braços. É isso? Ele ataca também com as mãos. Olha para o pastor, não significa que você permanecendo, você não vai ser atacado, irmão. É assim, vai ser. E é atacado sim. Mas aí, a Bíblia fala, versículo 18, por favor. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Fugiu dele o sono, porque ele gostava do Daniel. Versículo, por favor. E pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse, o rei a Daniel, Daniel, servo de quem? Deus vivo. Dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu, o que é a igreja? Essa palavra, continuamente, é a mesma coisa, aquele Deus a quem tu permanece. É a mesma coisa, a quem tu continuamente serves. Tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o quê? E fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido o quê? Só isso basta. Daniel permaneceu mesmo para com Deus, sim ou não? E para com os homens. Olha para o pastor. Não adianta aqui eu permanecer, aleluia, 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 e dentro de casa é desgraçado, endemoniado, sem vergonha, vai embora, cachorro, vai, não sei mais o que. Daniel, ele era o mesmo diante de Deus, e ele era o mesmo diante dos homens. O que adianta ser aqui diante de Deus o mesmo, e diante dos homens um ser? Falar mal, às vezes até tem que falar, irmão. Tá, vem agora a declaração de imposto de renda, tem gente que quer levar vantagem até em cima disso aí, uma hora o leão te pega, hein? E quando ele te pega, você vai ver. Eu falo contigo que eu mesmo faço a minha declaração de imposto de renda, irmão. Faço, porque uma vez, vou fazer para o senhor. Pastor, o senhor quer que tira tudo? Eu falei assim, como é que vai tirar tudo? Você é mágico? Não, eu falei, vai plantar banana. Olha para o pastor, não adianta aqui ser crente e não permanecer crente em casa. Vou contar rapidinho aqui outro caso. Um cara falou, a irmã falou comigo, pastor, não aguento meu marido. E pá. E pastor, ele autorizou o senhor ir em casa. O senhor vai? Eu falei, vou. Aí chamei um amigo, um obreiro, a gente foi lá, né? Irmão, o camarada falou assim comigo, pastor, eu vou falar para o senhor a verdade, eu não sou muito chegado em igreja nem crente não, mas o senhor assiste, eu dou moral para o senhor. E aí ele falou comigo, se pastor, foi bom o senhor ouvir, minha mulher fala que eu não presto, né? Pastor, posso te mostrar algo? Eu falei, pode. Ele abriu o telefone, ele tinha gravado a mulher dele em casa, irmão. Irmão, eu vou falar uma coisa contigo. Eu fiquei com uma vergonha alheia para ela. Ela passou, o senhor não acredita nisso não. Eu falei, acredito. Tem que estar gravado aí. Eu falei, irmã, a senhora nunca vai mudar a história do seu casamento, porque na igreja a senhora é crente, aqui a senhora é endemoniada. Meu amigo, é a mesma coisa tem um camarada, às vezes, no grupo de jovem na igreja, é bonzinho, mas na escola quer pegar todo mundo, irmão. Não permanece o mesmo. A gente tem que guardar. O Daniel foi livrado das covas dos leões. Não foi à toa. 4 reinos já havia se passado. O Daniel permanecia o mesmo. Tanto diante de Deus como diante dos homens. Eu estou sendo bem sincero contigo. E aí a pessoa aqui na igreja sai dali do estacionamento, né? Escutando, né? Meu amigo pastor Gustavo lá cantando. Né? Minha mulher é assim. E o Senhor se agrada. Assim, levante a mão, né? Aí quando passa na esquina já coloca creu. Mas até agora estamos conseguindo entender, gente? É sair fora ou permanecer? Agora muito sério, Êxodo 17,
versículo de número 8. Olha o que a Bíblia vai falar, é muito importante. Eu já falei do Espírito Santo, falei de ser livrado da cova. Agora é uma coisa importante: família, lutar pelos seus. O porquê que a gente às vezes não vê resultado nas lutas dos nossos? Por causa da falta de permanecer. Eu vou te provar agora. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O povo estava saindo da escravidão lá do Egito, né? Passando pelo deserto, apareceu os amalequitas aí. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro. Ele estava falando que ia no alto do monte, e a vara de Deus estará na minha o quê? Enquanto Josué lutava, o Moisés ia orar. Versículo seguinte, por favor. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e U subiram ao cume do outeiro. Versículo 11. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, levantava a mão, era sinal de quê? Oração ou não era? Levanta as suas mãos e estenda a mão em direção. Você está entendendo? É oração. Levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque o quê? Olha para o pastor. O que resolveria o povo, que faria o povo vencedor? Era Moisés permanecer com as mãos levantadas. Amém? Permanecer em oração. É muito sério isso aqui. Muitos nossos estão caindo na vida. Não é porque são fracassados apenas. É porque quem foi levantado para ser o Moisés da família não permanece de mãos levantadas orando. E eu vou um pouquinho mais além, hein? Tem gente que só ora aqui na igreja. Eu vou mais um pouquinho além, hein? Tem gente que nem ora aqui na igreja. Eu estou falando, quarta-feira, eu já tive aqui, vamos colocar, mais de 60 pessoas a mais do que nós estávamos conseguindo ter aqui de povo. Porque muitos já entenderam que para conseguir fazer os nossos vencedores, é permanecer em oração, de mãos levantadas. Se você não faz nada na quarta, te convido a vir aqui para poder permanecer de mãos levantadas para levantar a sua família. No dia do juízo nós vamos ser cobrados pelos nossos, hein? Tenha muita ciência disso. Mas aí, a Bíblia vai falar agora algo importante. Continua, por favor. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. O que fazia Moisés não permanecer em oração? O peso de quê? O peso de quê, igreja? Você tem que descobrir o que faz você não permanecer. Tem alguma coisa que te pesa aí. Às vezes é até uma amizade, tá? Sério. Olha para o pastor. Às vezes é algo que você faz, só você e você lá no quarto. Tem coisas que fazem a gente não permanecer. Aquilo está sendo pesado para a gente, irmão. Você tem que analisar. O que já veio na sua cabeça é isso que Deus está falando contigo. É isso que você... o que está fazendo a gente às vezes não permanecer. Você quer um negócio que faz a pessoa não permanecer? Briga por causa de assuntos que não cabe a nós discutirmos. Tem gente que está brigando demais por causa de direita, por causa de esquerda. Tá ou não está, irmãos? Sim ou não? Nós somos de quem? Aí você vai discutir porque o irmão gosta de fulano de tal e você gosta do outro. Não, eu não vou na igreja mais não, porque... Mas que bobeira é essa? Alguma coisa pesa a gente. E às vezes é até uma amizade, irmão. Deixa eu te dar um conselho. Você quer descobrir se a pessoa é sua amiga ou não, seu amigo ou não? O verdadeiro amigo, ele não apoia erro. O verdadeiro amigo, ele te corrige, mesmo que você fica com raiva dele. Se não está te apoiando, se está te apoiando na coisa errada, você me desculpa, nunca foi sua amiga. Se coloca você contra o seu marido, nunca foi sua amiga, é sua inimiga. E se você for olhar ali, quem está por trás dela é o cramunhão, os 7 pelos. É ele mesmo. Se eu estou falando como homem de Deus, você tem que descobrir o que te pesa. No caso do Moisés eram as mãos. Arão e U já identificaram na hora que colocaram a pedra. Não vou pedir para abrir, mas em Atos 4:11 a Bíblia fala que a pedra é quem, igreja? É Cristo. Isso aqui já dava para a gente um entendimento lá atrás do que pode nos fazer permanecer. É somente o Senhor, irmão. É somente se apoiar nele, se apoiar na palavra. E aí, puseram debaixo dele para assentar sobre ela, e Arão e U sustentaram as suas mãos, um de um lado e uma do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Olha que coisa linda. Permaneceu ou não permaneceu, igreja? Versículo 13. E assim, Josué
desfez a Amaleque e ao seu povo, ao fio da... A vitória aconteceu para o povo de Deus, mas porque o Moisés, ele o quê? Meu irmão, pode permanecer, que a vitória vai ser da sua casa, a vitória é do povo de Deus. Mas permaneça naquilo que Deus te colocou, permaneça. Pastor, mas não sou realizado. A realização vem por você ser bem sucedido naquilo que Deus te levantou para ser. Permaneça, nem deixa o diabo colocar na sua cabeça que isso aqui não vira, mas não vira mais nada, vamos mudar. Amigo, eu conheço uma mulher lá em Patinga, o marido desamparou, Dona Vilma, o marido desamparou, foi embora, deixou ela com a criancinha, a menininha pequena, e ela desesperada, não sabia o que fazer, foi num culto de manhã na igreja. O pastor lá na igreja falou assim: olha, com o que você tem, é o que Deus vai te prosperar, fica tranquilo que vai dar certo. E ela tinha R$50 no bolso. Ela falou: vou passar no mercado, vou comprar uma fruta para minha filhinha, menina, criancinha, e uma caixinha de leite, e está tudo certo. Deus vai me abençoar. Quando ela chegou dentro do mercado, ela olhou para as frutas, para o leite assim, ela lembrou que tinha umas embalagens, vocês conhecem como geladinho, né? É geladinho? Lá em Patinga é chup-chup. Ela falou assim: rapaz, eu tenho uma sacolinha de chup-chup, eu sei o que eu vou fazer. Comprou a fruta, comprou o leite, falou: mas a minha menina espera. Foi ali, bateu a fruta com leite, vai escutando, irmão. Bateu a fruta com leite, pegou, colocou na sacolinha assim e colocou na geladeira. Falou assim: vou vender. É o sorvetinho da Dona Vilma. Aí já começou a cantar: sorvetinho da Dona Vilma, maior curtição. Eu lembro até hoje, tá gelado, tá gostoso. Essa é a onda do verão. Diante de Deus aqui, irmão. Começou com a caixinha de isopor. Sorvetinho da Dona Vilma. Vendeu. Falou: rapaz, o negócio dá certo. Voltou lá, comprou mais fruta. Foi lá e bateu, colocou no leite lá, sorvetinho. Sorvetinho. Pouco tempo depois ela já não estava com a caixinha de isopor. Olha que coisa, mano. Tem que permanecer indiferente das decepções em Cristo. Ela já comprou um carrinho daquele de metalão na serralheria, sabe? Aí ela falava assim: ô Juninho, me ajuda a subir o morro. Eu falei: eu subo, mas e o geladinho? Eu vou te dar um. E me dava um, eu ia. Vai escutando, irmão. Se você quiser trabalhar, tem coisa para você fazer, irmão. Tá cheio de coisa para fazer. Eu costumo dizer que a moleza vai mastigar água, irmão. A vida é dura para quem é mole. É assim, que não saiu meu auxílio. E ela vai. Irmão, diante de Deus aqui, pouco tempo depois, a mulher comprou uma casa numa área da feira, montou um restaurante, comprou um carro, já não levava mais no carrinho na mão, levava no carro, e até o marido Deus deu para ela. Olha para mim, ela permaneceu acreditando naquilo que Deus falou com ela. Pode ser fazer unha, você vai ser bem sucedido. Só que às vezes a gente não permanece. Suzano, fui visitar uma família, não sabia de que eles trabalhavam, né? Diante de Deus, cheguei assim, casa linda, num terreno bonito, piscina, aquelas luzes azuis assim, só faltava o golfinho pulando assim, sabe? Mais ou menos aquilo ali, lindo, lindo, lindo. Eu pensei: esse cara é engenheiro, né? Um advogado, né? Ou um empresário famoso, né? Falou: pastor, tá indo embora, eu vou dar um produto que a gente fabrica lá na loja, para o senhor levar para casa. Aí eu pensei assim: será que ele vai trazer um pneu de caminhão para mim assim? Não, trouxe 2 bolinhos caseiros. Eu falei: hã? É, pastor, a gente vende bolo caseiro. Temos uma loja lá no Lajeado, temos outra no Itaim, e eu queria vender 50 por dia, bolo. Hoje eu vendo 500. Você tem que permanecer acreditando naquilo que Deus te deu. Tem gente que não percebeu o que o pastor está falando aqui. Você pode costurar. Se você permanecer, Deus vai fazer você prosperar. Nós que queremos ficar aventurando, aqui o Moisés, ele explica isso para nós. Permaneceu em oração e Deus deu a ordem. E aí nós vamos para a última, deu a bênção. Nós vamos para a última parte agora, que para mim é a mais importante de hoje. Marcos capítulo 15. Versículo de número 37. Então você está entendendo que tem que permanecer, sim ou não? Sim ou não, gente? É, amigo, não é ficar pulando de galho em galho, não. Permaneça até com a mulher que Deus te deu, amigo. Eu estou contando um testemunho já tem uns dias de um amigo mesmo, amigo. Ele é de uma determinada igreja, e aí ele disse que começou no pensamento dele vir de largar a mulher dele. E aí ele olhava para a mulher dele assim, e ela olhava: nossa, Deus do céu, está derrubada. Pensava com ele, não pode falar não.
E ele falou assim: Deus, usa o pastor para falar o que eu preciso fazer, que senão eu vou separar da minha mulher. E orou. O pastor, quando ele chega na igreja, o pastor abre a boca e fala: ó, você que está pensando em sair fora da mulher porque ela está acabada, derrubada, não sai não. Aquilo que você tem é só preciso se lapidar, vai ser um diamante bom na sua mão. E ele olhava para a mulher dele assim, dentro da mente, e falava: isso aí não tem conserto. Diante de Deus isso aqui, não é, é um testemunho. Aí ele contando para mim, ele disse que pegou a mulher dele, levou a mulher dele no médico e falou com o doutor assim: se vira. E saiu. Diante de Deus aqui, irmão. Aí o doutor fez uma plástica ali, fez um não sei o que lá, ela colocou aqueles cílios assim, sabe? Saiu de lá, irmão, depois do tratamento, emagreceu, ficou uma mulher igual quando ele conheceu. A mulher agora ganhou mais um filho. Olha para o pastor, permaneça com aquilo que Deus te deu. Permaneça onde Deus, você que veio para a igreja hoje com desejo até de sair daqui, você vai, mas Deus não garante nada para a sua vida depois disso. Permaneça. Marcos capítulo 15, versículo de número 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Jesus na cruz, deu um grande grito, morreu. Versículo, por favor, 38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Pastor, acho que o senhor errou o versículo. Não. Versículo, por favor, 40. E também ali, atenção, detalhes, estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também, quem, igreja? Guarda o detalhe, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, o Salomé. Olha para o pastor, Jesus morrendo ali na cruz, apanhou, crucificado. Quem era a mulher que estava ali, que permaneceu observando? Quem? Guarda os detalhes, versículo 41. As quais, atenção, também o seguiam e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Para por aí. A Madalena, Maria Madalena, ela permaneceu com Jesus só agora na hora da morte, ou ela já vinha permanecendo, seguindo a Jesus? Guarda os detalhes. Olha, porque a Bíblia é fascinante, irmão. Pula, por favor, para o versículo 47. Versículo 47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o quê? Olha para o pastor, por favor. Jesus em vida, quem era que estava ali? Maria, o quê? Jesus foi preso, quem era que permaneceu com Jesus? Jesus apanhou, quem estava ali perto? Jesus foi crucificado, quem estava ali? Isso tudo o quê? Mostra para a gente que ela estava permanecendo, sim ou não? Jesus foi sepultado, quem que observou onde Jesus foi sepultado? Quem? Não é à toa isso. Pula, por favor. Isso aqui é lindo, irmão. Para o capítulo 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, a Bíblia é fascinante, apareceu, vamos lá, gente, primeiramente a quem? Da qual tinha expulsado quantos demônios? Espera aí. Foi expulso demônio, ela permaneceu com Cristo. Jesus ia para Galileia, ela permaneceu com Cristo. Jesus foi preso, ela permaneceu. Jesus apanhou, ela permaneceu. Jesus foi crucificado, ela permaneceu. E ficou olhando para ver onde colocavam Jesus. Permaneceu ou não permaneceu? Quando Jesus se manifestou a primeira vez, manifestou para o Pedro? Para o Tiago? Para Maria? Para Maria, mãe dele? Apareceu primeiramente para quem? Porque a Maria Madalena o quê? Pode se preparar que hoje Jesus se manifesta sobre a nossa vida em nome do Senhor. Mas, irmão, não tem manifestação do poder de Jesus se não existir em nós o permanecer. Tem que permanecer naquilo que Deus te deu. Você é doido, rapaz, ficar sentado aí, você tem talento. Você é doido ficar aí sem fazer o que é para poder fazer? A gente tem que compreender, a Bíblia, ela não é feita para Deus dará, como diz a minha mãe. De qualquer maneira, não, a Bíblia tem significado, até uma vírgula ensina para a gente. Só que aí você agora vai ter que ter ciência. Se não está tendo manifestação de Jesus na sua vida, não é porque o pastor perdeu o poder, não. Ou porque a igreja mudou. Não. O Jesus é o mesmo. O mesmo ontem, hoje, será eternamente. Porque às vezes não existe em nós permanência. Dentro da cabeça você está querendo sair fora. Abrir mão. Meter a faca no seu patrão e montar o seu próprio negócio. Não tem problema. Mas levar os clientes, aí já é pouca vergonha. Você está de olho no marido da outra. Não, pastor, imagina. Mas na mente fala assim: se ele morrer um dia,
eu case com o marido dela. Você acha que não? Já vi cada coisa dentro da igreja, irmão. Tem olho grande em tudo que a pessoa tem. Verdade. Se comprar um cachorro, você quer comprar também. Se pintou o cabelo daquele, você vai pintar também. Não estou falando dessa permanência aí não, estou falando de permanecer na presença de Deus. E aí você vai falar para mim, tá bom, pastor, eu já compreendi, quero que o senhor explique para nós como eu faço para permanecer, porque, pastor, eu tenho tentado e não tenho conseguido. Eu termino agora. Quer dizer, tem mais 2 versículos, mas esse é o principal de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Ô pastor, vim entregar hoje a farda para o senhor, não quero ser mais obreiro. Não vem não. Jesus acabou de falar contigo que existe uma bênção no permanecer. O Timóteo, entre umas das indagações, que ele era o obreiro do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala para ele a seguinte coisa. Eu costumo dizer que o Timóteo e o apóstolo Paulo, ele tinha um sentimento de filho para pai, de pai para filho. O apóstolo Paulo preparou o Timóteo para a obra de Deus. É como o pastor Jaime preparou o Antônio Júnior para a obra de Deus. Eu tenho um grande carinho e respeito por ele por isso. Capítulo de número 3, versículo 14. E aí o apóstolo Paulo vai falar com ele o segredo da nossa mensagem de hoje. Tu, porém, permanece naquilo que o quê? Olha o que ele está falando com Timóteo. Timóteo, quer se dar bem no evangelho, na obra de Deus? Permanece naquilo que você aprendeu. Só isso basta, só isso. Olha para o pastor aqui. O segredo para conseguir permanecer naquilo que Deus me chamou, olha para o pastor, é estar praticando continuamente aquilo que é dito nos cultos e aquilo que você lê, aquilo que você vê às vezes na televisão pelo missionário, pelo pastor Jaime. Se você não tem entendimento do que o pastor está querendo dizer, é a simples frase. Se você chegou na igreja e o pastor falou de perdão, perdoa, porque isso vai te fazer permanecer. Se você chegou na igreja e o pastor dirigido por Deus fala que você tem que se batizar, você se batizou, você o quê? Permanecer. Só que a gente precisa guardar. O que nos segura, que nos faz permanecer é a palavra de Deus. É estar em contínuo aprendizado a isso aqui. Se perder o desejo pelos cultos, acabou, não vai permanecer. João capítulo 15, versículo 5, e eu termino. Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Atenção, quem está em mim e eu, é a mesma coisa, quem permanece em mim e eu permaneço nele. Atenção, esse dá, leia com o pastor, porque sem mim nada o quê? Resumindo, nós só conseguiremos dar frutos, nós só conseguiremos ser bem-sucedidos se nós permanecermos em quem? Agora, o que Jesus ele quer que você entenda? Se você veio aqui, é sinal que você a partir de hoje vai o quê? Você terá Jesus para sempre. E ele fará você dar muitos frutos. Mas a única coisa que ele quer é que você entenda que existe uma bênção no quê? Aplauda Jesus bem forte. Permanecer. Glória a Deus. Fica de pé, por favor.